Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale. Videoanálise de encerramento da semana e também do mês. Então temos aí uma videoanálise um pouco mais recheada dessa vez. Falando aqui primeiramente do gráfico mensal do Ibovespa. O mês para o Ibov terminou com queda de 5,74%, ampliando aqui o gráfico. A gente pode perceber a perda do suporte dos 60 mil pontos, colocando aqui a linha dos 60 mil pontos. Então a gente tem 60 mil pontos perdido, fechamento abaixo desse patamar. Seria importante para o Ibov voltar para cima desses 60 mil pontos, para que a gente tivesse um falso rompimento desse suporte, mas no gráfico semanal já começa a dar indícios contrários dessa expectativa. A gente está vendo aqui o Ibov já o quarto mês consecutivo de queda, e a maior probabilidade para agosto continua sendo de perder a mínima do mês de julho, oscilar abaixo aí dos 58 mil pontos, testar 57.633. Esse seria o próximo suporte, depois um número ali, um patamar de número redondo na faixa de 55 mil pontos. Mas observe que pelo gráfico a gente não tem suporte tão forte assim pelo mensal, abaixo desse 57.633. Olhando o gráfico semanal, a semana terminou com queda de 2,4%. Quando eu falo que o Ibov já está ficando abaixo de 60 mil pontos, é que fechou abaixo aqui de 60 mil pontos, tinha conseguido se recuperar, mas voltou para baixo de 60 mil pontos nessa semana. Segue aqui em busca desse fundo aqui que eu mencionei no gráfico mensal, 57.633 pontos. Vale destacar que nessa sexta-feira, aqui no gráfico diário, o Ibov, a gente pode perceber que o Ibov fechou em alta de 0,2%, com um candle de reversão chamado de martelo. Mas segue em que? Em tendência de baixa. Candle de reversão ou fundo numa tendência de baixa não é tão bem visto como numa tendência de alta acima das médias. Ibov, para pelo menos anular essa tendência de baixa de curto prazo, precisa estar acima dos 60.696 pontos. Para confirmar esse martelo aqui, precisa fechar no decorrer da próxima semana algum pregão acima dos 58.952 pontos, sem perder a mínima aqui desse martelo. Então, por enquanto, a expectativa vai sendo um pouco maior de baixa. A LAD do Ibov subiu até mais forte do que foi a alta de hoje. É um ponto negativo um ponto positivo que pode fazer com que o Ibov ainda tenha um repique aí, buscando, por exemplo, essa média de 13 períodos, a faixa ali de 59.336 até 59.562 pontos no gráfico diário, onde está a média móvel. O clímax é que já não dá tanto espaço. A gente observa que vem uma região sobrecomprada de 30% a 50%. E faz bastante tempo que não fica ali acima dos 50%, mais próximo dos 70% de região sobrecomprada. Então a proximidade dessa região pode trazer, junto das resistências que eu mencionei do Ibov, mais pressão vendedora na próxima semana. Olhando agora para a Petrobras terminou o dia estável, abriu com queda abaixo da média, mas os compradores ainda vão segurando essa ação. Essa ação entre as médias aqui do gráfico diário, nada a ser feito no meu ponto de vista. Para que essa ação traga uma perspectiva maior de compra no curto prazo, precisa voltar para cima dos R$ 24,00, inclusive fechando acima dos R$ 24,00, ela anula uma tendência de baixa e até abre uma tendência de alta, porque já deu um recuo aqui, estaria montando um pivô de alta no fechamento acima dos R$ 23,92, melhor ainda acima dos R$ 24,00, para montar esse pivô de alta aqui na Petrobras. E aí sim favorecer um pouco mais as operações de compra de curto prazo. Ainda não seria uma tendência de alta forte, mas seria um primeiro passo para restabelecer uma tendência de alta mais forte. Lembrando, na próxima semana, fechamento abaixo dessa média móvel exponencial de 3 períodos, chance de venda desse ativo, porque é um sinal de baixa a favor da tendência de baixa dessa ação de médio prazo. Ela vem aqui no médio prazo, gráfico semanal, com preço abaixo das médias. A semana teve alta de 2,31%. Vai se sustentando acima dos 22,85, mas sem muita força para voltar para cima dos R$ 24,00. Por isso que estar acima dos R$ 24,00 já é um passo importante para a gente poder ter as operações de compra aí com risco um pouco mais baixo.
E aqui no mensal, o mês terminou com queda de 0,93% para o Petrobras. E suporte principal ainda 23,16, ela vai resistindo ali. Nos últimos 2 meses ela conseguiu resistir abaixo, se segurando aí acima desses R$ 23,16. A perda desse suporte de 23,16 tende a levar esse ativo num prazo maior lá para a faixa dos R$ 17,76. Petrobras não, Vale 5. Vale 5 terminou a semana com queda de 1,19%, mas ainda se segurando acima das duas médias. A Vale 5 vai com a configuração gráfica semelhante à de uma tendência de alta, de topos e fundos ascendentes. Aqui a gente pode perceber melhor traçando essas linhas aqui. A gente tem aqui um pivô de alta, a ação ali se sustentando acima dessas duas médias. É importante que ela consiga romper essa barreira aqui, ó, essa região toda dos 47,22 a 47,97, para que ela aumente a força dessa tendência de alta dela e já projete ali uma subida para cima dos R$50 até a faixa do topo no torno de R$52. Por outro lado, um fechamento dessa ação abaixo das duas médias, ou uma semana fechando abaixo das duas médias no mês de agosto, ampliará a chance de queda, de anular essa tendência de alta e voltar a ter uma perspectiva de queda em busca da região dos R$42,40. Olhando agora um gráfico mensal, o mês da ação terminou com alta de 2,17%, mas deixando uma sombra superior. Foi para montar um fundo ascendente a favor de uma tendência de alta de um prazo maior, mas não conseguiu. Foi lá para confirmar o martelo e não conseguiu fechar acima de R$ 46,30. Então, ela não conseguir e voltar a fechar abaixo da média de 13 no próximo mês, vai ser mais um sinal de fraqueza para esse ativo. No gráfico diário, a queda foi de 1,43% no pregão dessa sexta-feira. Ficou entre as médias, nada a ser feito ainda nesse ativo. O ideal para tomar decisão aí de venda ou compra dessa ação é aqui abaixo, preço caindo e vindo fechar abaixo dos 44,67, ou subir e fechar acima dos 46,50, que é uma linha que está aqui nessa região, 46,50. Aí sim ela gera uma perspectiva de compra aqui nessa região para poder acompanhar essa possível ampliação da tendência de alta do ativo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Apenas para mencionar que o fluxo capital estrangeiro teve uma baixa ali de 211 milhões no dia 27/7, acompanhando a queda do Ibovespa, mas ainda assim bem divergente aí no prazo maior do cenário gráfico do índice. Saldo positivo de 1,2 bilhão de reais no mês de julho. Então é isso, um grande abraço a todos, obrigado pelo acesso diário ao site da Altoveira.com e até a nossa próxima videoanálise.